Vocês podem ver aqui o que aconteceu. No meio aqui, a peça teve uma adesão tão forte que na hora que eu tirei a peça, ela levou junto um pedaço da mesa aqui, ó. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da minha série de upgrades na Ender 3. Hoje nós vamos falar sobre nivelamento de mesa. A Ender 3, por padrão de fábrica, ela vem com um nivelamento manual, através do ajuste dessas rodas aqui inferiores. Aqui você abaixa ou levanta cada canto da mesa. Porém, por mais que você nivele a mesa precisamente, você ainda tem o problema dessa parte superior da mesa aqui. Essa parte aqui, ela solta. Ela é uma placa que vem junto com a Ender 3 e ela não vai ser 100% plana. Então qual que é o grande problema? Por mais que você nivele perfeitamente a sua mesa aquecida, você ainda tem o problema de desnivelamento dessa parte aqui. No caso da minha Ender 3, a parte do meio, a parte central dela aqui, ela é mais alta do que as partes laterais. Então, o que acontecia é que ao começar a impressão, se aqui no canto a impressão estava perfeita, aqui ela ficava rasa demais. Se eu ajustasse, fizesse a calibragem para o meio aqui ficar perfeito, aqui nos cantos ela ficava muito alta. Então eu nunca conseguiria ter um nivelamento preciso da Ender 3 nesse caso. E o que aconteceu? Vocês podem ver aqui o que aconteceu. No meio aqui, a peça teve uma adesão tão forte que na hora que eu tirei a peça, ela levou junto um pedaço da mesa aqui, ó. Saiu um pedaço aqui dessa película superior aqui, essa película porosa. E o que acabou meio que inutilizando essa mesa minha aqui da Ender. Então, para resolver esse problema, nós vamos instalar nela um sensor de nivelamento automático, que vem nessa caixinha aqui, mais um cabo de extensão. Vou abrir para vocês verem. Esse aqui é o famoso BL Touch. No caso, este sensor aqui, ele na verdade ele é um clone do BL Touch. Vocês podem ver aqui, ó, da marca 3D Touch. Ele é um clone, ele não vai funcionar 100% igual o original, mas ele vai funcionar bem próximo e já vai resolver a maior parte dos problemas de nivelamento. A precisão dele, diz o fabricante, que é muito boa. Veremos. No episódio anterior da série Upgrades Ender 3, nós instalamos essa peça verde que faz o resfriamento da peça para impressão em PLA. E essa peça aqui ela já vem com uma extensão aqui própria para você instalar um sensor aqui do lado, como esse sensor. Então esse sensor ele vai ser instalado aqui dessa forma. Uma coisa para se atentar é que na hora que o sensor for fazer o nivelamento da mesa, ele vai fazer o deploy dessa ponteirinha aqui, ela vai ficar mais para baixo assim, e ela tem que estar num nível abaixo do nozzle, para ela poder encostar na mesa antes do nozzle encostar na mesa. E na hora que for fazer a impressão, ele vai retrair, e aí o nozzle vai ter que estar mais próximo da mesa. É o único cuidado que você precisa tomar para que o seu sensor esteja instalado corretamente. Como vocês podem ver aí nessa imagem, com a ponteirinha para baixo aqui, ela ainda fica acima do nível do nozzle do hot end. Então nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste aqui para que esse sensor ele fique um pouco mais para baixo. E aí você pode fazer a partir dessas molas que vem aqui junto com esse kit do sensor. Para ajudar também a definir a altura correta, você pode imprimir este quadradinho aqui, que ele vem com um buraquinho no meio, e ele vai servir para você definir a altura correta do sensor. Então você vai colocar a ponta do seu sensor aqui dentro desse quadradinho, encostado lá na mesa, e vai descer o seu sensor aqui até o nozzle encostar lá na mesa. E aí você tem a altura correta que ele tem que ficar. Então aqui eu vou instalar o parafuso. A mola ela vai vir pelo lado de baixo e depois o sensor.
E depois do sensor, uma porquinha. E aí você consegue ajustar com o parafuso a altura que ele tem que ficar aqui. E essa molinha aqui, ela vai dar um ajuste fácil para você da altura correta. 2 horas depois. Com o sensor instalado, agora é só abaixar a nossa mesa até a pecinha guia, que vai definir a altura do sensor. Aí eu vou abaixar a mesa até o nozzle encostar na mesa. Com o nozzle encostado na mesa, agora é só ajustar aqui através desses parafusos a altura correta do sensor. Com o sensor ajustado, é só conferir se o ajuste ficou correto. Então você tem que abaixar essa ponteirinha aqui do sensor e ver se ela vai encostar antes do nozzle na mesa. Perfeito. E quando ele estiver retraído, o nozzle tem que encostar antes na mesa. Perfeito. Com isso a gente terminou a instalação do sensor, agora falta só fazer a ligação eletrônica dele. Então, para configurar o código do Marlin para o BL Touch, nós vamos acessar aqui o Visual Studio Code e abrir o configuration.h. E aqui nós vamos procurar por BL Touch. Então, para habilitar o BL Touch, nós temos que descomentar essa linha, tirando as duas barras, definir aqui um pouco mais para cima Zemin Probe e os Zemin End Stop Pin. Essa opção aqui vai habilitar com que nós utilizemos a conexão que hoje é utilizada para o End Stop do eixo Z para o sensor do BL Touch. Além disso, nós também precisamos alterar Zemin Probe End Stop Inverting para True, porque o BL Touch ele usa uma lógica invertida para o eixo Z. E da mesma forma como nós vamos utilizar o mesmo pino, o Zemin End Stop Inverting tem que estar também invertido para True. A opção Nozzle to Probe Offset define qual que é a posição do BL Touch em relação ao nozzle. Então você vai ter que pegar uma régua e medir. Na minha medição aqui deu aproximadamente 50 milímetros à direita, então um valor positivo. E ele vai estar mais ou menos 6 milímetros para frente, então menos 6 para o Y. Também precisamos habilitar o nivelamento automático no modo bilinear. Para o BL Touch funcionar corretamente, nós vamos ter que desabilitar aqui o Min Software End Stop Z. Assim a gente consegue descer ele além dos limites para poder fazer o ajuste correto dele. A opção Restore Leveling After G28, isso aqui se você efetuar o comando G29 e fizer a calibração automática da sua mesa e depois você rodar um G28, ele vai limpar a sua configuração que você fez anteriormente. O G28 é a opção de home dos 3 eixos, X, Y e Z. Então, para que quando eu executar o G28, eu não quero que ele sobrescreva aquela calibragem que ele já fez antes. Então, aqui eu vou habilitar essa opção para restaurar o nivelamento depois que eu executar um G28. E além disso, Z-Safe Homing. Habilitando essa opção, o homing do eixo Z ele vai ser feito no centro da mesa, ao contrário de como ele faz atualmente, que é lá no canto do lado esquerdo, na posição X e Y igual a 0. Fazendo no centro, a gente garante que o BL Touch ele vai cair na posição central da mesa e não vai correr o risco dele cair fora da mesa por qualquer motivo. Com essas alterações feitas, é só fazer o upload. A ligação eletrônica é bem simples, vem esse cabo extensor aqui. Ele vem com esse adaptador de 5 pinos, então você vai utilizar ele para fazer a adaptação deste cabo extensor. E é só ligar na mesma sequência, seguindo o padrão de cores. Para ficar com um bom acabamento, você pode passar esses cabos por dentro dessa malha preta. Ele vai ficar escondido ali e vai ficar com acabamento legal. Só toma cuidado com essa ligação aqui, eu recomendo que você
Coloque um pingo aqui de cola quente para segurar para que esses plugs aqui eles não se soltem por engano durante a impressão. E agora eu vou abrir a caixa eletrônica da minha impressora e vou mostrar para vocês como é que é a ligação aqui dentro. A conexão dos cabos será feita da seguinte forma. Aqui, nesse conector onde está escrito servo, vai aquele fio com 3 cores que vem do BL Touch, e o outro que tem o branco e preto, nós vamos instalar ele no lugar desse end stop do eixo Z, que não será mais necessário. Então a conexão vai ficar desta forma. Observe para a posição dos cabos, apesar do manual dessa placa dizer que os 5 volts está aqui para o canto, o manual está errado. Esta é a forma correta de instalar. E o último passo antes do teste, a gente pode remover esse end stop do eixo Z aqui, que ele não vai ser mais utilizado. Mas guarde ele, pois nós vamos ainda utilizar esse switch para fazer o sensor de filamento no próximo vídeo. Para fazer o ajuste de nivelamento da mesa, eu vou utilizar esse arquivo, que ele define várias linhas concêntricas, que ajuda você a fazer a calibragem da mesa no modo manual, mas eu acho que ele vai servir também para o nosso ajuste para definir a altura do probe corretamente. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma pequena alteração nesse modelo, porque ele tem uma altura de 2 milímetros. Na verdade eu só quero uma camada, então eu vou por 0.2, que é a altura da minha camada, porque eu só quero imprimir uma camada para cada quadrado concêntrico desse. E uma alteração que você vai precisar fazer depois que você instalou o BL Touch ou qualquer sensor de nivelamento automático da mesa, você vai precisar alterar a sequência de G-Code, que é executada pela sua impressora no início de toda a impressão. Você pode vir aqui no Prusa Slicer, em Printer Settings, Custom G-Code, e aqui no Start G-Code, que é o G-Code que é executado no início de cada impressão após o comando G28, que é o comando de Home, você vai executar o comando G29, que é o comando de Bed Leveling. Esse comando aqui ele vai fazer o nivelamento da mesa, vai fazer o teste em 9 pontos de nivelamento da mesa para definir qual que é o nivelamento em cada região da mesa, e a partir disso ela vai saber se auto-ajustar. Então, definido isso aqui, nós podemos fazer o slice e gerar o G-Code, salvar aqui no meu cartão SD e colocar para impressão. Iniciada a impressão, a impressora vai fazer o homing bem no centro da mesa. E a partir daí, ela vai testar 9 pontos que vão fazer o mapeamento do formato da mesa. E através desse mapeamento desse formato da mesa, ela vai saber se autoajustar para cada região que estiver imprimindo. Assim que a impressão começar, você vai dar 2 cliques nesse botão rotativo da Ender, que vai aparecer uma opção para você Baby Step Z. E aqui você vai fazer o ajuste até o seu nozzle estiver na posição correta de impressão. Pode ver que aqui ele está bem alto, eu estou conseguindo puxar aqui facilmente o filamento. Então eu vou abaixar o nozzle até que ele fique na posição ideal para a primeira camada. Chegando ao final da impressão aqui, eu cheguei a uma medida de menos 0,6 milímetros de altura para o eixo Z, que é a altura que eu achei ideal para a primeira camada. Para gravar esse valor na memória, que é o valor correto da altura do eixo Z, você vai vir aqui em Configuration, Probe Z Offset, e vai definir o valor de menos 0,6
E depois, basta vir aqui em Store Settings. E aí, esse valor vai estar gravado na memória da sua impressora. Próxima vez que você reiniciar a impressora, ela vai vir com esse valor carregado e vai estar calibradinho. Primeira camada perfeita, com Belly Touch. Com isso, nós concluímos mais um vídeo da série de upgrades da Ender 3. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para você me ajudar a saber se você está gostando desse tipo de conteúdo e também para você ser avisado dos próximos vídeos que eu lançar e do próximo vídeo dessa série, onde nós vamos instalar o sensor de fim de filamento na Ender 3. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.